Amém. De volta ao Gênesis. Por favor, pegue a sua Bíblia. Por favor, abra em Gênesis capítulo 17. Gênesis 17, dessa vez eu não vou pedir para você ficar de pé, quero ler o texto todo e eu peço que você preste atenção. Irmãos, não precisa ficar de pé agora não, pode ficar sentado mesmo, mas por favor, preste bastante atenção no texto. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus, e da tua descendência dar-te-ei a tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso de suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado, qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do seu prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abrão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara, viva Ismael, diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão,
Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua família, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Meus irmãos, nós vivemos num mundo que não cumpre alianças. Nós vivemos num mundo que não cumpre contratos, assim, a menos que seja forçado a isso. Por isso existem as leis. Se deixar por conta das pessoas, e mesmo que as leis estejam aí, há muita gente disposta a burlar os contratos. Eu fiz uma compra, fiz várias compras pela internet que deram certo. Fiz uma em novembro do ano passado, e a empresa prometeu entregar, disse que tinha enviado, disse que já estava andando, disse que já estava a caminho, disse que ia mandar, disse que não sei o quê, e nunca. E essa semana eu liguei para eles de novo, e eles disseram, nós não vamos mandar não. Nós não vamos mandar. Enfim, as pessoas não cumprem contratos, as pessoas não querem cumprir alianças de casamento são banalizadas. E o que nós vemos é que o mundo precisa muito, muito mesmo da intervenção de Deus. Mas quando a gente lê Gênesis, a gente sabe que não é de agora, que o mundo precisa de intervenção de Deus. Não é de agora, porque os homens não são diferentes dos homens de Gênesis. As pessoas não são diferentes daquelas que nós encontramos no livro do Gênesis. Elas precisam da intervenção de Deus, mas louvado seja o Senhor, Deus é um Deus que intervém. Deus também não mudou. Se o homem não tem mudado, e se o homem continua caminhando em direção à destruição, se ele elege fazer as coisas erradas na sua vida, ainda assim nós temos um Deus que intervém para a salvação, que entra na vida de uma pessoa para mudar tudo. E eu fico olhando para esse texto aqui, um casal de pecadores, né? Você percebeu isso? Porque a gente glamoriza muito Abraão e Sara, mas eu quero que você perceba a graça de Deus enquanto eu exponho esse texto para você. É a primeira vez na Bíblia, nesse texto aqui, que Deus se apresenta como Todo-Poderoso. Deus chega para Abraão e diz: eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus que tem poder para todas as coisas, eu sou o Deus que me garanto, eu faço, eu sou. É a primeira vez que Deus usa esse adjetivo para Ele mesmo, o Todo-Poderoso. E quando é que Ele chega assim, Todo-Poderoso, para dizer umas coisas para Abraão? Quando Abraão está amortecido pelo tempo, pela idade, quando ele está enfraquecido, quando as coisas que ele esperava e até haviam sido prometidas por Deus ainda não tinham acontecido, quando a esperança estava esvanecendo, aí chega Deus e diz: o que você tem que olhar é que eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E quando ele se apresenta, é interessante você observar o que ele está fazendo, o que ele fala, porque ele diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, e o que ele diz a seguir? Anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, nem mudou de frase, anda na minha presença e ser perfeito. É um chamado, quando Deus diz: eu sou Todo-Poderoso, você está amortecido, você está enfraquecido, você está duvidando? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, e eu chamo você para uma vida de santidade. Anda na minha presença e ser perfeito, um chamado para a santidade. Santidade é separação, irmão. Santificar é colocar em separado.
santificar. Eu sempre uso o exemplo do copo, né? Esse copo aqui, ele foi separado para se colocar água. Ele está aqui num lugar separado aqui, ó. Eu posso voltar e tomar mais dessa água. Mas se eu jogar no chão, eu já não posso mais beber dessa água, porque ela já pode estar contaminada. Separado é retirado do meio de algo, e separado, escolhido para uma finalidade, um propósito específico. Então nós tratamos em Gênesis como Deus de propósito, que cria todas as coisas com propósito, que tem muito bem estabelecido aquele que Ele quer. E quando Ele se apresenta como Deus Todo-Poderoso, Ele quer santidade. Eu vou te mostrar um texto do Novo Testamento que Deus se apresenta como Todo-Poderoso. Você conhece o texto de 2 Coríntios 6, de 14 em diante? Pode ouvir aqui o texto, eu vou ler para você. Lá em 2 Coríntios 6, a partir do verso 14, Deus diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toquei coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui também há um elemento de autoridade de Deus, para dizer a mim e a você, que o propósito de Ele ter chamado você, foi para separar você do mundo e das práticas que o mundo tem, que são abomináveis diante de Deus. Esse é o propósito da aliança de Deus. Então, Ele se apresenta como um Deus Todo-Poderoso, mas eu quero que você veja também a graça em Deus de se dizer Todo-Poderoso. Ele diz assim, ó, presta atenção aqui. Não sou eu que estou falando, não, estou encenando, tá? Como se Deus, como Deus se apresenta assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, está entendendo? Anda na minha presença e ser perfeito, mas há também nesse Deus que pode tudo, provisão para você dar conta. Deus, além de chamar, Ele não apenas chama e diz o que você tem que fazer, mas nós vamos ver aqui nesse texto, como é que esse Deus te dá também capacidade, condição, como vem desse poder de Deus, a condição para você viver essa santidade que Ele quer para você, essa vida separada do mundo que Ele quer para você. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele se revela então assim, Ele diz, anda na minha presença, e Jesus diz, eu sou o caminho. E ser perfeito, Ele está falando daquela perfeição da imagem de Deus, que Ele criou o homem para ser, sua imagem e semelhança. Irmãos, Deus garante, Deus mantém e Deus renova a sua aliança. Nós vamos ver aqui enquanto nós não só olhamos aqui para o 17, mas até damos uma passeada aqui em coisas que aconteceram antes do 17. Na semana passada, vocês ouviram aqui uma pregação no capítulo 12. Então nós estamos no 17, alguma coisa aconteceu aqui que eu preciso voltar e lembrar você. Mas eu quero, de uma forma muito especial, dizer para você hoje, e eu quero que você guarde isso no seu coração, uma aliança com Deus muda tudo. Uma aliança com Deus muda tudo. Você vê aqui nomes mudados, não é? Nesse texto aqui não tem mudança de nome. Deus faz assim, Deus muda inclusive o nome das pessoas. Você vê isso lá no encontro dele com Jacó, em Peniel. E depois daquele encontro, depois daquela luta, Deus vai dizer para ele, já não será mais o seu nome Jacó, ou seja, enganador, mas a partir de agora será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Também ele muda o nome de Simão, que significa cana, cana, né, que o vento vem e leva para lá e para cá, mas aí
Deus chama Simão e diz, não será mais Simão, mas Simão Pedro, será pedra. Vou endireitar você, irmão, vou colocar você firme, você vai ser uma rocha, você não vai ser mais julgado de um lado para o outro. Deus faz assim, irmãos, mudanças em pessoas, transformações em pessoas. É o Deus Todo-Poderoso que está agindo. Ele age assim a favor de você e Ele é capaz de mudar você. Então uma aliança muda tudo. Eu pergunto para você, você tem uma aliança com Deus? Você fez uma aliança mesmo com Deus? Você entregou sua vida a Jesus Cristo e disse, a minha vida é sua, eu estou com o Senhor até onde deve eu vou com o Senhor para a cruz, eu estou disposto a crucificar a minha carne. Você disse isso para Deus? Porque uma aliança com Deus muda, precisa mudar tudo. E eu sei que você tem as mesmas questões que eu. Então eu sei que você sabe a dificuldade que é viver em santidade. Você sabe como é uma luta diária para nós nos mantermos na presença do Senhor e fazendo a vontade do Senhor. E aí é que mais uma vez eu quero invocar o nome desse Deus Todo-Poderoso. E eu quero agora mostrar no exemplo de Abraão e de Sara e também de Isaac, o que é que esse Deus faz, o que Deus faz na vida de uma pessoa que tem aliança com Ele. Eu olho para Abraão aqui, eu vejo um homem transformado, Abraão, e mudou de nome. Deus faz Abraão ser Abraão, pai de muitos significa Abraão. Pensa o Abraão, que fora Abrão a vida toda, todo mundo sempre falou, Senhor, Abrão, e eles sabiam o que significava, pai exaltado. Mas agora ele fala, não, agora a partir de hoje ninguém me chama de Abrão mais, todo mundo vai ter que demorar um pouquinho mais no ar, e vai falar Abraão. Por quê? Sou pai de muitas nações, sou pai de muitos. O pessoal olhar assim para o velhinho, assim, o sujeito está caducando, como é que pode? Ele é velho, não tem como ele ter mais filhos, como assim que ele está falando que ele é pai de muitos? A mulher dele é velha demais, ele é velho demais. E é interessante que Deus fala para Abraão, e Ele não manda um anjo na frente, falando assim, aquele que vem ali atrás, vocês vão chamar ele de Abraão, porque está vendo as asas aqui de anjo? Deus mandou chamar ele de Abraão, então vocês não questionam não, Deus não faz nada extraordinário. Ele manda Abraão dizer, gente, aqui Deus mudou meu nome, a partir de agora vocês me chamam de Abraão, porque Ele quer que Abraão manifeste a fé e comunique a fé que ele tem. A fé, irmão, é aquilo que ainda não aconteceu, mas você tem a convicção de que vai acontecer. Hebreus capítulo 11, é a certeza de algo que hoje não é verdade. Talvez você hoje esteja se vendo preso ao pecado, talvez você hoje se veja preso a alguma coisa na sua vida que não mudou, que precisava de mudança. E o que você precisa ouvir é essa voz de Deus que diz, eu sou capaz, e mais do que isso, eu transformarei você. Abraão está transformado, tem uma história que já aconteceu desde aquele chamado. Ele não podia só crer nas promessas, como nós também não podemos ter uma fé secreta, ele precisava proclamar aquilo. E é interessante, foi falado na semana passada, quem é esse homem que Deus escolheu para abençoar? Deve ser o cara, deve ser o sujeito, ele já era. Não, irmão, Abraão é um sujeito resgatado da idolatria, ele era idólatra de pai e mãe, é aquela coisa arraigada na família, eles eram idólatras. A mulher dele, Sarai, o nome dela estava meio associada a divindades também ali, cultuadas idolatramente. É um povo que está no meio do lixo da humanidade, porque a humanidade estava toda no lixo, pelo seu distanciamento de Deus. E ele resgatado, Deus vem e se revela a ele, e transforma ele pela sua palavra. Quando Deus diz, de ti farei,
É aquele mesmo Deus que está dizendo, faça-se, lá no início da criação. E disse Deus, haja luz, ou faça-se a luz, e a luz se fez. É esse Deus que vira para Abraão, um sujeito que, pecador de pai e mãe, como se diz, um sujeito que não tinha condição nenhuma, e fala, farei de você. E pela palavra Deus vem transformando. Abraão, de ti farei. Ele foi escolhido, irmãos, mas ele continuou cometendo erros. E aí é que eu falo, quantas vezes você ficou aí glamourizando Abraão, falando, Abraão, um homem da fé, somos filhos de Abraão, que beleza Abraão. Mas irmão, presta atenção, você já leu Gênesis? Se não leu, leia, porque Abraão cometeu erros que custaram muito caro. Se você volta lá no capítulo 12, você vai ver que teve, depois de todas aquelas promessas, né, que Deus fez, né, a ele, Abraão edificou um altar, está lá no 12, né, você ouviu isso na pregação na semana passada, cultuou o Senhor, que beleza, aí chegaram os tempos difíceis. Já viu isso na vida de um crente? Tem um encontro com Deus, e tem certeza, Deus se revela a ele, e tudo, que maravilha, que delícia, fez altar, se consagrou ao Senhor, e aí vieram os tempos difíceis, havia fome na terra, lá no capítulo 12 fala, teve fome na terra, e pensa Abraão ali, ele já estava na terra onde ele devia estar, né, Canaã, mas aí ele vê as caravanas passando, a fome, o negócio apertando, ele olha para aquela caravana, estão indo para onde? Estão indo para o Egito, lá tem comida. E vocês estão indo para onde? Egito, aí. O negócio é o Egito, lá tem comida. Já sei, vocês estão indo para o Egito, né? É para o Egito, aí. Claro, você também sabe. Pois Abraão, pergunta se Abraão consultou o Senhor. Ele perguntou, ele falou com Deus assim, Senhor, como é que eu vou resolver essa questão da fome aqui? Senhor, eu estou em necessidade. Senhor, o Senhor está vendo aqui o meu povo, o meu gado, como é que eu resolvo isso? Ele não perguntou nada para Deus, ele tomou uma decisão. E foi para onde? Foi para o Egito. Egito, irmãos, é símbolo do mundo. A Bíblia mostra o Egito como símbolo do mundo. Abraão foi para o Egito, onde as coisas estavam mais fáceis. E ele foi sozinho, largou, deixou todo mundo para trás? Não! Ele levou a mulher dele, levou todo mundo com ele, carregou todo mundo com ele para o Egito. Lá no Egito, irmão, a coisa chega, a hora que ele chega no Egito, ele se vê no meio de uma situação que ele falou assim, eu tenho que aqui... eu tenho que dançar conforme a música, né? Então ele fala para mulher dele, ó Sarai, você é bonitona. A Sarai devia ter uns 65 anos, irmão, mas ainda estava ganhando concurso de Miss ainda. Falou, Sarai, a hora que os homens dessas terras ouvirem você, eles vão querer você, e vão querer me matar. Problema para mim. Então, você vai dizer que você é minha irmã, beleza? Beleza, ela ficou quietinha na dela, ele chegou lá, ó, mas quem é essa mulher bonita com você aí? Minha irmã. Chegou aos ouvidos do faraó. Ó, chegou uma mulher aqui nesse país aqui, dessas caravanas aí. Você tem que ver essa mulher. Você tem que ver essa mulher, e se tu é rei nessa terra aqui, essa tem que ser rainha com você. Você dá uma olhada. Pois não deu outra. Você imagina a Sara lá na sua tenda, de repente começa a chegar a criada, vim te servir, falou, nossa, a terra aqui é boa, né? Vem aqui e tal, peraí, não, já vamos te levar, vem, agora você vai ser mulher do faraó. Levou. E a Sara foi. Depois nós conversamos da Sara. Ficaram lá, encrenca, irmão, gente que já teve um encontro com Deus e que resolve dar uma beliscadinha lá no pecado, resolve fazer sua vontade, resolve não dar ouvidos a Deus, resolve não buscar Deus. Deus já se revelou, já é gente de Deus, mas não está ouvindo a Deus, e começa a fazer as coisas da sua própria cabeça, começa a tomar suas decisões, e aí lá vai para o Egito, para o mundo de novo. Colocou a mulher dele em risco, quase perdeu a mulher,
quando pela intervenção de Deus, porque Deus intervém, dá um sonho para Faraó, falou: se você encostar nessa mulher aí, você tá morto. Aí ele vai lá no Abraão, tive um sonho meio doido aí, diz que essa mulher é sua mulher, e Deus falou comigo que ela é minha mulher. Como é que você não me fala isso? Você está louco? Quer me matar? E aí Deus intervém e eles saem de lá. Sai de lá rico, cheio de coisas mais e tal. Falou, no final das contas foi uma bênção, né? Deus transformou em bênção. Levou uma escravinha também chamada Agar com ele. Aonde você acha que ele arrumou Agar, irmão? Você sabe o que se tornou Agar? Agar virou encrenca. A própria Sara depois oferece a Agar, porque não tem filho, vou ter filho através de Agar. A encrenca está aí até hoje, irmão. Encrenca, irmão, é o que nós conseguimos com o nosso esforço, com o nosso poder de decisão, sem Deus. Decida sem Deus, aproveita que você tem essa autoridade e arrasta a sua família junto para o buraco com você, se você não tem coragem de esperar ouvir o que Deus tem a dizer sobre a sua vida. Então, mesmo que aquele Abraão já tivesse uma aliança com Deus, ele vai pisar na bola. E o destaque aqui então não está em Abraão, porque era um pecador igual a mim e a você, mas está no agir de Deus, que intervém, que resgata, que preserva, que tem misericórdia quando nós não merecemos misericórdia, que vai lá e tira Abraão de lá de novo, e traz ele de volta. Aí quando ele volta, irmãos, ele volta para o mesmo altar que ele tinha abandonado, ele traz de novo ali para o altar, e ele tem a sua restauração. Está lá no capítulo 13, né, quando ele volta lá, e Deus renova as promessas, e aqui no 17 nós vemos ele renovando as suas promessas, e ele diz: eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso, mas ele quer mudança. Anda na minha presença e ser perfeito. Aprende a andar em santidade na minha presença, porque eu sou Deus Todo-Poderoso, Deus Santo. Depois Moisés vai escrever lá, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, e que faço misericórdia aos milhares daqueles que me amam. Irmão, o Senhor quer mudança, e porque Ele está ativo, Ele diz que Abrão não é mais Abrão, mas Abraão. Não tinha nascido Isaac, não tinha nascido filho, não tinha nações, mas Deus declara a ele que ele agora já é Abraão. Muda, Deus faz Abrão virar Abraão, irmão. Deus faz essa transformação, por isso que eu disse que ele é um homem transformado por Deus. E ele também diz a meu respeito, a seu respeito, que nós já temos um novo nome no céu. Sabia disso? A palavra de Deus diz que os salvos no céu terão um novo nome, escrito numa pedrinha branca, o qual ninguém conhece, senão aquele que tem esse nome e o próprio Deus. Para marcar a aliança, Deus institui a circuncisão que vocês viram a descrição do que ela é aqui, era um símbolo de identificação com a aliança, uma identificação, uma aliança que seria de geração em geração, uma identificação de que alguém pertencia ao povo de Deus, era a circuncisão. Os judeus não entenderam isso ao longo da história, começaram a achar que a circuncisão salvava, e Paulo mais adiante vai explicar que a aliança tem que ser no coração, a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração, e nós vemos no Novo Testamento a circuncisão ser substituída pelo batismo, como símbolo de pertencer ao povo de Deus. O batismo hoje é esse pertencimento ao povo de Deus. Gente de toda tribo e nação, gente que é herdeiro da mesma promessa da aliança com Abraão. Somos também nações que procedem de Abraão, mesmo se não temos o mesmo sangue que ele, porque é pela fé. A herança é pela fé. Então Abraão foi feito
por Deus, pai de muitas nações. Deus faz Abraão virar Abraão e faz você ser quem Ele quer, irmão. Espere, confie isso em Deus. Uma mulher transformada também nessa história. A Sara, Deus faz Sarai ser Sara. Irmão, Sarai a essa altura aqui já estava andando em fé. Aliás, você vai perceber a atitude dela lá no capítulo 12, e pelo esclarecimento da Escritura nós vemos que ela já andava em fé no Senhor. Lá naquele episódio lá do Egito, Abraão tomou aquela decisão sem consultar a Deus, né? Aquela atitude pecaminosa, egoísta, que às vezes maridos têm, tomam atitudes por egoísmo, por vontade própria, por desejo de satisfazer a si mesmo, e a mulher que tem que ser submissa ao marido vai junto para o buraco com o marido. Mas a Sara aqui, ela já teve uma experiência com Deus. Eu pergunto para você, né, nessa experiência lá de Abraão, onde é que está aquele homem de fé, né? Está um homem totalmente confiado em si mesmo, mas alvo da graça. Agora, olha para Sara. Em outro momento, quando pela primeira vez Deus anunciou que eles teriam um filho, quem riu foi a Sara. A Sara riu e o anjo até falou assim, ela riu. Ela falou, não ri não, riu sim, você riu. Porque ela já era idosa quando a promessa foi feita a primeira vez. Então, ela riu. Só que, o que acontece aqui? Alguém poderia dizer que a Sara acompanhou Abraão e se submeteu a toda aquela situação porque ela era oprimida culturalmente. Então, porque era muito machismo e tal, e ela foi lá obrigada pelo marido, ela não tinha alternativa, não sei o que, não sei o que. Isso é o discurso da atualidade, irmão. Agora eu vou te falar o que a Bíblia fala sobre a atitude de Sara em respeito a Abraão. Veja o que a Bíblia fala em 1 Pedro 3, 5 em diante. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Meus irmãos, por que a Sara fez isso? Por que ela obedeceu a Abraão, mesmo quando Abraão estava tomando decisões erradas? Mesmo quando as consequências das decisões erradas já estavam chegando? Por quê? Por causa da opressão, do patriarcado? Não, porque ela esperava em Deus. As santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Irmãos, o plano de Deus não poderia ser frustrado. Sara não confiou em Abraão. Não, o meu marido sabe o que ele está fazendo. Às vezes o marido não sabe o que está fazendo. Às vezes ele erra mesmo. E cada vez estava mais provado que Abraão tinha cometido um tremendo erro de ir para o Egito. Acontece que ela esperava em Deus, e quem foi o socorro de Sara? Não foi Abraão, porque ele não teve coragem nem para dizer que ela era a mulher dele, ele não teve coragem para defender sua esposa, ele não teve coragem de fazer o que era certo, ele não consultou a Deus, e a vida dele estava mais ou menos, e no mais ou menos a mulher dele estava sofrendo. Ele era homem de Deus, mas não estava agindo como homem de Deus. Ainda assim Sara obedeceu e seguiu em frente, não porque ela tinha esperança que de repente Abraão ia fazer alguma coisa, mas ela esperava em Deus, e Deus fez o que ele precisou fazer. Ele foi o socorro dela, ele deu sonho para Abraão, ele atemorizou, sonho para Abraão não, deu sonho para o faraó, atemorizou os egípcios, atemorizou a eles, para que não tocassem nela. Quem defendeu a Sara foi o próprio Deus. E ela não foi frustrada na sua confiança em Deus.
ela não foi frustrada. Então, aí a palavra vai dizer e nos ensinar assim, que maridos não devem esperar nas suas esposas. Quantas vezes aconselhando o marido, aconselhando a mulher, o problema do marido é a mulher, o problema da mulher é o marido. Ah, se o meu marido fosse, pastor, eu iria. Ah, se a minha mulher fosse, pastor, eu iria. Ah, é a minha mulher, pastor, você não sabe como é que é viver com essa mulher. Você não sabe como é viver com esse homem. Aí quem está solteiro fala que o problema é porque não é casado. Quem é casado fala que o problema é porque não é solteiro mais. A confusão do ser humano é confiar em si mesmo, é confiar no outro. A gente confia na mulher, confia no homem, confia no governante, confia no vizinho, confia no patrão, confia em todo mundo, mas não confia em Deus, confia em si mesmo, que é o que mais as pessoas fazem, mas não confiam em Deus. Deus chama a gente a olhar esses falidos aqui, Abraão e Sara, pessoas que em algum momento um está caindo para um lado, o outro está em pezinho, o outro passa um momento, o outro está em pezinho, o outro está caído, mas os dois carentes da graça de Deus, e os dois alvo de uma transformação que Deus está realizando. Então você precisa confiar que Deus vai completar o propósito dele na sua vida, que ele está trabalhando na sua mulher, mas não é você que vai mudar a sua mulher, que Deus está trabalhando no seu marido, mas não é você que vai mudar seu marido, que Deus é quem está no controle, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele continua no controle, e quando você olhar para o Senhor, você não vai perder nada, você vai superar todas as coisas olhando para o Senhor. Se você olhar para as circunstâncias, vai por água abaixo. Se você olhar para as caravanas que estão passando, você segue com elas, e vai dar lá no Egito. Mas é Deus quem restaura, é Deus quem resgata. Olhe para o Senhor como Sara fez. Deus muda o nome de Abraão por fé. E muda o nome de Sarai, muda o nome de Abrão, né? Por fé. E muda o nome de Sarai também por fé. Sarai já não é mais a mesma, por causa dos encontros de Deus com seu marido e com ela. E ela está crendo, e ela recebe um novo nome. Não é mais Sara. Veja que Deus não está construindo uma nação somente através de Abraão, mas através de Abraão e Sara. E os dois são alvo da graça, e os dois estão sendo redimidos, e os dois têm história ruim para contar. Só quem tem história ruim para contar, também pode ter história de redenção para contar, como Deus tira a gente da miséria espiritual, porque a gente não dá conta mesmo, mas o Senhor é todo-poderoso. E o Senhor Todo-Poderoso se revelou em Jesus Cristo, e Ele nos deu o seu Espírito Santo. Irmãos, o grande nome aqui não é Abraão, o grande nome aqui não é Sara, e aliás nem é Isaac, que é o nome que aparece a seguir. E Deus faz que surja aqui um Isaac, onde não havia possibilidade. Mas o grande nome aqui é Jesus Cristo, porque Isaac, irmãos, ele aponta para a figura de Jesus Cristo. Isaac, a promessa de Isaac é tão absurda e impossível, e como a promessa lá para Adão, que da semente da mulher viria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Alguém podia perguntar, né? Pelo menos Moisés, na hora que estava escrevendo: Senhor, mas aqui não está errado, não, porque a mulher não tem semente, não, quem tem semente é o homem. Você acha que Moisés entrou em discussão com Deus quando ele falou que da semente da mulher viria? Porque o sobrenatural não é apenas nascer Isaac, mas o sobrenatural mesmo é o nascimento de Cristo Jesus, que nasceu de uma virgem que não conhecia homem algum, porque ainda tinha lá Abraão e Sara, os dois pelo menos tinham suas relações íntimas. Podia haver, mesmo que era loucura, né? Mesmo que era impossível, né? O impossível maior ainda Deus faz quando traz Jesus, que não tem homem envolvido na história, que ele vem de Deus. Então, Isaac significa riso. No altar, Abraão pede por Ismael.
E interessante que Abraão também riu, não é? Como Sara tinha rido antes quase que de um deboche, né? Como pode? Olha essa, só mais essa que me faltava. Abraão riu aqui, e não é muito claro se ele está rindo aqui sem fé e tudo, mas pelo que ele fala, irmão, ele tá declarando que ele não está assim com essa fé toda, não. Porque Deus fala com ele que ele vai ter um filho com Sara, ele fala assim, ó Senhor, pode ser com Isaac mesmo, vai ter um Isaac, pode ser com Ismael mesmo, Senhor. O Senhor já consertou tanta coisa na minha vida, tanta bagunça que eu já fiz. Então, entra aqui, escolhe o Ismael, e Deus fala, não vai ser Ismael, não é do seu jeito. Irmão, escuta essa, não é do seu jeito, nem nunca vai ser do seu jeito. Enquanto você insistir do seu jeito, vai dar errado. Hora e vez você vai parar no Egito, hora e vez você vai parar ameaçado de morte, hora e vez você vai passar aperto na sua vida, enquanto você insistir com o seu jeitinho racional, porque não era burrice não, irmão, era racional ir para o Egito. Mas o pensamento do homem, os caminhos do homem, não se comparam aos caminhos de Deus, que são mais elevados. O que Deus está fazendo na sua vida é sobrenatural, não é natural. O que Deus fez na vida de Abraão foi sobrenatural, não foi natural. E é isso que a gente precisa ver. Isaac significa riso. Sara em algum momento riu, de desdém, de desesperança, de deboche, não sei. Abraão também, num certo momento, riu, não é de deboche, mas assim, de desesperança. E aí vem a redenção do Deus Todo-Poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Assim afirma Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O nascimento de Isaac revela muito mais do que um riso, porque aponta para Jesus, aponta para a nossa alegria, Jesus a nossa alegria, mais do que um riso, aponta para Jesus a nossa alegria, aponta para a revelação da glória de Deus de novo no homem, o segundo Adão, que é Jesus Cristo. O primeiro Adão tinha caído, as misérias que os homens arrumaram, a gente já viu bastante delas até aqui, mas a glória de Deus ia se manifestar de novo em Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero que você pense no seguinte, preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. Quando Deus terminou o seu trabalho em Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Quando Deus terminou a obra dele em Sara, Deus disse que ela serve de modelo para todas as mulheres. Pode copiar. Quando Deus termina a sua obra em Isaac, Ele está apontando para Jesus Cristo. Tudo isso porque uma aliança com Deus muda tudo. Precisa mudar tudo. Essa aliança é Deus quem faz. Quem me dera eu tivesse tempo de explicar para você agora, Gênesis capítulo 15, para demonstrar para você que é Deus quem garante a aliança dele. Ele faz a aliança e Ele dá garantia. Ele é quem é a figura aqui em 15 que mostra que é Ele quem garante. E mais do que nunca você precisa saber que o Deus Todo-Poderoso é que quer transformar você. Que não vai ser na sua capacidade, que você pode estar na miséria espiritual que for, que você pode estar no buraco que for, você pode estar no Egito que for, Deus Todo-Poderoso é quem chega para você, tira você de lá, traz você de volta para o altar, e depois Ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, está vendo quem está fazendo as coisas? E eu vou fazer mais, agora quanto a você, anda na minha presença, e seja perfeito. Busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Logo depois disso, Abraão foi lá, imediatamente praticou a circuncisão. Não esperou não.
Não marcou a data para o ano que vem, não. Para o Natal, para o Ano Novo, sei lá quando. Ele imediatamente. E aqui fica essa repetição, né? E foi lá e circuncidou ele o filho, os escravos, todo mundo. E todo mundo foi circuncidado. Você viu que o texto fica repetindo, a mesma coisa? Porque no hebraico, quando uma coisa é importante, repete. Por isso que tem esses textos repetitivos no Antigo Testamento. É para ver se você presta atenção na importância da aliança. Aquela aliança estava apontando para Jesus. Aquela aliança estava apontando para o sangue de Jesus Cristo, que nos dá posteridade. E nós precisamos dar essa mesma atenção. Eu pergunto para você aqui, será que Deus já terminou a obra na sua vida? Ou não será que Ele continua agindo na sua vida? Irmão, Ele não terminou a obra na sua vida, não. Por isso você pode ter esperança. Você não dá conta mesmo, mas o Deus que se revelou a você é o Deus Todo-Poderoso. Confie nele. Confie no poder dele para transformar o seu caráter. Confie no poder dele que Ele nos enviou. Lembra de Atos 1:8? Recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis. Ele vira para Abraão e diz, farei de você. E ele vira para nós e diz, e sereis minhas testemunhas. Vocês vão dar conta de mostrar quem eu sou. Vocês vão testemunhar com a vida de vocês quem eu sou. Eu peço a você, no nome de Jesus, que você feche os seus olhos e considere a sua situação espiritual agora. A situação da aliança que você fez com Deus. E nós vamos buscar o Senhor agora, por uma renovação da aliança. Por uma renovação da nossa aliança. Enquanto essa música toca, eu quero que você medite. Pensa na letra dela. E na sua condição nesse momento. Sou pecador. Não quero entender a tua lei, só teu favor. Carrega-me pra longe do que sou. Com frequência eu quebrei a aliança que me deu. Uma vez eu estou aqui só pra te pedir, Senhor, teu favor agindo em mim. Quero restaurar que eu perdi quando decidi viver sem olhar. Senhor nosso Deus, nós queríamos poder dizer na presença do Senhor que nós sempre fomos perfeitos, sempre fomos homens e mulheres de fé, sempre observamos a tua lei e o teu caminho. Mas não é verdade, Senhor. Nós somos pessoas falhas, nós somos pecadores, nós somos pessoas que mesmo amando o teu caminho temos nos desviado dele tantas vezes, Senhor. E nós conhecemos onde dá qualquer caminho que não seja o Senhor. Sempre vai dar no Egito, sempre vai dar na escravidão, sempre vai dar onde nós não queremos chegar. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós estamos aqui agora, Senhor Jesus, invocando o nome do Deus Todo-Poderoso. O Deus que tem poder para nos dar não apenas a salvação que foi conquistada na cruz do Calvário, mas também tem poder para aplicar essa salvação em nós. E para nos encher do Espírito Santo do Senhor, para que no Espírito do Senhor nós possamos frutificar, ó Deus, de uma forma diferente. A tua palavra diz que o fruto do Espírito é amor, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ó Deus, coisas que nós queremos ver na nossa vida, mas que talvez está faltando na conversa com o filho, está faltando na conversa com a esposa, está faltando na conversa com o marido. Ó Deus, perdoa quando a nossa confiança esteve em nós mesmos e a gente tentou dar um jeito. Senhor, nós precisamos voltar para a aliança com o Senhor. Os nossos olhos precisam estar no Senhor. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Senhor Deus, aquele que se desviou. Perdoa aquele que fraquejou. Perdoa aquele, Senhor Deus, que não buscou do seu jeito, Senhor, porque nunca será de outra forma a não ser da maneira do Senhor. Todos os desvios nos atrasam, Senhor. Todos os desvios nos levam para um alvo que não é o teu. E nós queremos que o Senhor complete o propósito do Senhor na nossa vida, o plano que o Senhor tem. Nós conhecemos que a tua vontade é boa, é perfeita. Ó Deus, não tem que ser modificada. Ajusta o nosso coração à tua lei, Senhor. Ó Deus, ajusta o nosso coração ao que o Senhor diz que é, porque o que o Senhor diz é. Quando o Senhor diz haja, há. Quando o Senhor diz vai ser assim, é assim que será. Ó Deus, não adianta resistir ao Senhor. Nós queremos então nos entregar. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor e pedimos perdão em nome de Jesus. Pedimos uma nova chance, Senhor. E obrigado porque em Jesus Cristo há uma nova chance, há um novo começo, há uma nova vida para aquele que se entrega ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e confessamos a nossa indignidade, mas ainda a nossa confiança plena na graça do Senhor que age sobre nós, no poder do Senhor que restaura a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Irmão, irmã, a aliança é entre você e Deus. Ela não é por causa da cerimônia na igreja. Se for só aqui, atravessou a rua, já não tem mais nada. Leva isso para você. E quando você estiver enfrentando o pecado na sua vida, invoque o nome do Deus Todo-Poderoso. Diga não ao pecado. Anda na presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus vai te dar o poder que te faltava para você obedecer a Deus e vencer você mesmo. Quando tiver tudo difícil, você estiver confuso, estiver confusa aí, olha para o centro da vontade de Deus, para a palavra de Deus, você não vai ficar confundido. Confia no Deus que te ama, confia no amor de Deus, não apenas no poder, mas no amor, porque Deus agiu com esse poder todo, em amor na vida de Abraão, em amor na vida de Sara, e age dessa mesma forma na sua vida, para que você chegue aonde Ele planejou, e Ele diz na sua palavra, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vamos ficar de pé, e eu vou orar, e nós vamos terminar esse nosso tempo juntos aqui. Senhor, nós te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela aliança, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos, Senhor, pela tua proteção. Senhor, estenda a tua mão sobre nós, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, te dê um dia, uma semana, um mês, uma vida abençoada e cheia do Espírito Santo de Deus.